Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que não entendeu o que eu disse de que Demas, companheiro de Paulo nas suas viagens, no final teria voltado para o mundo e mesmo assim permanecido salvo. Eu me referia ao último capítulo de 2 Timóteo, que foram as últimas palavras registradas por Paulo antes da sua morte. Ali ele diz a Timóteo, escrevendo da sua cela na prisão, abre aspas, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4, de 6 a 11. Antes, Demas estava juntamente com Lucas, auxiliando Paulo, como nós vemos quando o apóstolo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Mas na carta que Paulo escreve na mesma ocasião para Filemon, encaminhando o seu escravo Onésimo, que havia se convertido e voltava agora para o seu senhor, ele foi convertido pela pregação de Paulo, né? Ele chama Demas e Lucas de meus cooperadores, Paulo chama eles de meus cooperadores, Filemão 1:24. Na sua carta a Timóteo, Paulo não diz que Demas tenha caído em pecado ou tenha abandonado a fé, mas apenas que amou o presente século ou este mundo. Muitas vezes o envolvimento que temos com o mundo nos leva a desamparar a sã doutrina ensinada pelo Espírito através de Paulo, porque nós passamos a amar outras coisas. Demas pode muito bem ser alguém que exagerou na dose das coisas lícitas que Paulo menciona na sua carta aos Coríntios, quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 6:12, 1 Coríntios 10:23. Não são coisas pecaminosas ou contrárias à fé cristã, são coisas lícitas. Mas elas podem nos dominar ao ponto de nos ocuparmos 100% com elas, perdendo assim não a salvação, mas a comunhão com o Senhor e deixando de ser edificados, pois elas não edificam. Esse é o tipo de pessoa salva, mas com a vida perdida. No caso de Demas, ao menos a segunda parte da sua vida, foi perdida, já que Deus dá testemunho de ter ele sido de ajuda no princípio da sua carreira de fé. Mas por você demonstrar surpresa de alguém que tenha deixado seu primeiro amor para se ocupar com o mundo, ter continuado salvo, talvez você não tenha escutado o Evangelho da graça de Deus, e sim o Evangelho de obras, do tipo, ande direito e será salvo. Isso não é Evangelho. Sem querer tratar com leviandade o pecado, um verdadeiro salvo por Cristo jamais perderá sua salvação. Quando nós entendemos que a salvação é eterna e não provisória, e que ela não vem de nós ou de nosso andar, mas nos é dada por graça, e porque Deus nos escolheu lá na eternidade, antes da fundação do mundo, aí nós descansamos na certeza da vida eterna. Se você ler 1 Coríntios 5, descobrirá que mesmo que Demas tivesse caído num pecado grave, como o do homem desse capítulo, que dormia com a madrasta, ele não teria perdido a salvação eterna, mas poderia perder a vida aqui neste mundo. Repare na passagem a seguir que Paulo entrega aquele homem a Satanás para a destruição da carne, isto é, morte física, porém para que o espírito fosse salvo. Veja só. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Fecha aspas, 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Você reparou na conclusão da passagem, depois da condenação à morte física daquele que pecou? Lá está escrito assim, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Uma salvação que fosse condicional, dada só para os momentos em que andamos direito, quando não praticamos más ações, não temos maus pensamentos, seria uma tortura uma salvação assim. Nós viveríamos como numa montanha-russa, sem qualquer certeza de vida eterna. Seria como um revólver fazendo aquela roleta russa. Você não sabe se vai morrer exatamente na hora que passou um pensamento ruim pela cabeça. Que paz tem uma pessoa dessa? É melhor ficar ser incrédulo do que dizer que é cristão vivendo nessa angústia de a qualquer momento pode disparar a bala da perdição eterna porque você deu um passo em falso. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.